Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós, mais uma vez, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nos dá. E agora, ó Deus, queremos nos colocar, nosso irmão Mauro, ó Deus, que nos traz a palavra, a mensagem, ó Deus, da parte do Senhor. Que o Senhor use o teu servo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tomei um cuidado de dar uma olhadinha no calendário da IPB, esse calendário anual, né? Porque a IPB tem um calendário anual, dias comemorativos e o que ocorre assim, primeiro domingo, segundo domingo. E eu vi que hoje, segundo domingo, é o dia da Bíblia, né? É isso? É o dia da Bíblia. E aí eu tomei também o cuidado de localizar algum texto que a gente pudesse então meditar, pensando na lei de Deus, na lei do Senhor e nas Sagradas Escrituras. Amém? Abra sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, Esdras, capítulo de número 7. Esdras, capítulo de número 7. Esdras, capítulo de número 7. A leitura ela vai do 1 até o 10. Esdras, capítulo de número 7, do versículo 1 até o 10. Como você acha Esdras? Você abre a Bíblia no meio dela. Você abrir no meio da Bíblia, você vai achar o livro de Salmos, se a sua Bíblia não for uma Bíblia de estudo. E aí você vai retrocedendo um pouquinho, até você chegar no livro de Esdras. Ok? Amém. O irmão projetou ali, obrigado. Vou tirar esse negócio aqui que eu vou tentar pregar sem pedestal. Todos acharam? Amém? Foi fácil? Foi fácil? Que bom, hein? Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abzua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Jerusalém os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Amém. Vamos orar, fecha os olhos. Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por esse culto, e pedimos, ó Deus, a tua bênção.
Nada somos, ó Deus, sem a direção do Teu Espírito Santo. Queremos, ó Deus, falar o que é da Tua vontade. Queremos, ó Deus, aqui caminhar dentro do Teu texto. Queremos, ó Deus, sair daqui nessa noite edificados, ó Deus, pela Tua palavra. Meu pedido, ó Deus, é que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, bem como, ó Deus, abençoe a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é uma curiosidade que eu tive. Quantos de vocês aqui já tinham lido o livro de Esdras? Nós temos aí umas 5 pessoas num grupo de pelo menos uns 30, né? Joia. Quem aqui não fazia a mínima ideia que no texto bíblico, no texto sagrado, existia um livro chamado Esdras? Joia. Quem aqui já ouviu uma pregação em Esdras antes? Ok, temos aí então umas 5 pessoas também, num grupo aí de pelo menos uns 30. Ok, que bom, tá joia. Vamos lá. O livro de Esdras, para a gente tentar se situar um pouco na história, o livro de Esdras, ele faz parte de um grupo de livros chamado Livros do Pós-Exílio. São livros em que as narrativas, as histórias, elas ocorreram, aconteceram depois que Israel começa esse processo de retorno para Jerusalém. Assim como recomendação, porque Esdras ele não é o único livro desse grupo, como recomendação eu deixo para você aí a incumbência de ler Neemias, Esther, lê os livros dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, porque as histórias que passam nesses livros, elas são correlatas. Porque são acontecimentos que eles vão se passar, eles têm como período de tempo, período de ocorrência, esse momento em que Israel ele começa a sair de Babilônia, sair do exílio e retornar para a terra prometida. O livro de Esdras, especificamente, porque é o texto que nós lemos aqui, ele narra, ele detalha 2 saídas, 2 listas de pessoas que vão sair de Babilônia rumo a Jerusalém. Há uma lista de pessoas que sai com um homem chamado Zorobabel. Essa lista de pessoas, esse grupo, ele é um grupo maior. O texto vai dizer que são mais ou menos 42 mil pessoas que saem rumo a Jerusalém. E há uma lista que sai depois com esse homem aqui chamado Esdras, que já é uma lista bem menor do que a primeira lista que saiu com Zorobabel. O grupo de pessoas, quando eles saem de Babilônia para Jerusalém, e a gente vai tomar conhecimento disso logo no começo do livro de Esdras, que é quando o rei Ciro, ele decreta que os israelitas voltassem para Jerusalém com a finalidade de construir o templo. É o que está escrito no último capítulo de 2 Crônicas. Se você retornar uma página, se você abrir Esdras 1 e você retornar uma página, você tem a mesma informação que está no capítulo 1 de Esdras. Ali é repetido. Então, Ciro ele deu autonomia para que os judeus, os israelitas, retornassem para Jerusalém para reconstruir o templo. E Ciro também, ele disse que os utensílios que foram tomados por Nabucodonosor, eles seriam devolvidos, eles foram devolvidos. E Ciro também disse que as pessoas que ainda permaneciam em Babilônia, que ofertassem para aquele projeto de reconstrução do templo.
Então são duas listas. Então as pessoas que saíram nessas duas comitivas, elas saíram já preparadas com recurso para eles começarem esse processo de reconstrução do templo. Mas a reconstrução do templo, ela é só parte de um processo, de um projeto. Porque a gente assiste, quando a gente lê o livro de Esdras, a gente olha implicitamente a nação de Israel, ela sendo reconstruída, ela tendo um novo início, um reinício, um recomeço. E quando eu olho para Deus colocando uma pessoa como Esdras para liderar uma missão, e quando eu olho os atributos, as qualidades que o texto ele então aponta sobre a pessoa de Esdras, a gente vê que o objetivo primeiro de Deus com o retorno de Esdras era que o culto fosse iniciado antes de qualquer coisa. Não adianta você começar, um exemplo, a reconstrução do templo. Não adianta você recomeçar a construção de qualquer coisa, não adianta você dar início a qualquer projeto, se primeiramente você não trabalhar o coração do povo, no sentido deles se colocarem novamente no centro da vontade de Deus, porque foi por isso que eles foram para a Babilônia. Eles vão para a Babilônia, eles ficam 70 anos em Babilônia, porque o coração deles sai da presença de Deus. Então, veja você a história do ponto de vista teísta de Deus. Deus pega um homem, um rapaz, um escriba versado na lei, e ele sobe também, juntamente com outras pessoas. Primeiro sobe um homem chamado Zorobabel, que é uma liderança administrativa para começar todo o trabalho. Mas depois que Zorobabel sobe com aquele grupo grande de pessoas, sobe um outro rapaz, que o texto diz que ele é versado na lei, para que ele então comece o quê? Para que ele então faça o quê? Para que ele restaure o culto em Jerusalém. Porque não adianta você começar um processo de construção, não adianta você começar um processo de restauração de uma cidade, se primeiramente você não restaurar o coração das pessoas a Deus. E a restauração do coração daquelas pessoas a Deus começa com a restauração do coração daquelas pessoas à lei de Deus. É por isso que Deus pega e cata uma pessoa que é versada, uma pessoa que conhece, uma pessoa que entende, uma pessoa que domina os escritos da lei. Por isso que Deus ele faz dessa forma. Deus ele leva o povo para a Babilônia porque o povo desobedeceu a ele. O povo fica 70 anos em Babilônia. Agora, quando o povo está retornando de Babilônia, Deus ele coloca para restaurar o culto um homem, uma pessoa que é um extremo conhecedor, um homem que domina a lei, um homem que tem compromisso com a lei, um homem que a lei é a vida dele está na lei, a vida dele é fundamentada na lei de Deus. Olha só o projeto de Deus, olha só a ideia de Deus, olha só a forma como Deus então trabalha nessa história aqui. É muito importante construir a parede, é muito importante você fazer o melhor, é muito importante você ter uma boa instalação, é muito bom você ter uma boa estrutura, mas se o seu coração ele não estiver centrado em Deus, se o coração do povo não converge para a pessoa de Deus, eles vão estar simplesmente repetindo aquilo que fez aquele povo 70 anos antes sair e ir para a Babilônia. A história vai se repetir. E esse homem chamado Esdras, aqui do texto, ele tem como missão restaurar o culto a Deus.
E a beleza que eu acho nesse texto aqui é a forma como o texto ele aponta para nós essa relação íntima que Esdras ele tem com a lei de Deus. E é justamente isso que eu queria nessa noite aqui tratar com os irmãos e trabalhar com os irmãos sobre 3 pontos, 3 lições que eu acho assim muito importantes. As 3 lições elas são muito importantes. Mas para efeito de aplicação na sua vida, eu queria que você prestasse atenção na segunda e na terceira. Porque a segunda lição e a terceira, elas são a aplicação que nós podemos dar então para a nossa vida. O texto diz para nós, no versículo de número 10 aqui, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar Israel os seus estatutos e os seus juízos. O versículo de número 6, pouco antes, o texto diz assim, quando fala de Esdras, ele era escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor. E quando você faz a leitura dos 5 primeiros versículos, os 5 primeiros versículos, eles apontam a linhagem de Esdras, que é de onde esse homem ele saiu. E no 5º versículo, o versículo de número 5, ele chega até Arão, o irmão de Moisés, que é quando o sacerdócio ele é instaurado em Jerusalém, em Israel. A primeira lição que eu vejo, irmãos, aqui, é que a relação com a lei de Deus é, antes de tudo, uma relação com o Deus da lei. Esdras tinha uma linhagem, ele tem aqui uma descendência, ele tem uma história. Talvez nós nos perguntemos por que que um exemplo texto ele se presta a colocar, a anotar que ele é filho desse, que 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 é filho desse. Porque Deus ele escreveu no texto isso para que a gente tenha certeza de que esse homem, ele era literalmente uma pessoa eleita, escolhida por Deus para tal tarefa. Ele tem uma linhagem, ele tem uma história. Ele é descendente de Arão. Ele vem de Arão. Ele está nessa linha sucessória. Ele é da tribo de Levi, ele tem autoridade espiritual conferida por Deus. Não por uma instituição. Deus confere para ele essa autoridade espiritual sobre o trabalho e sobre o povo. Ele tem relação com a lei de Deus porque o texto diz que ele era versado na lei. Ele é um profundo conhecedor da lei. Ele é uma pessoa que ele domina a lei. Ele não é um homem que ele precisa de referências para achar um texto. Ele não precisa da busca. Ele é uma pessoa que ele conhece os pontos, as paradas, ele conhece as flexões.
Ele conhece os mandamentos sobre casamento, sobre filhos. Ele conhece os mandamentos sobre as impurezas. Ele conhece os mandamentos sobre lepra. Ele conhece os mandamentos sobre dinheiro. Ele conhece os mandamentos sobre arar a terra. Ele conhece tudo quanto é tipo de mandamento, porque o texto diz que ele era o quê? Ele era versado na lei. Deus deu essa incumbência a um homem que ele tinha o coração na lei dele, de Deus. É como se o próprio Deus dissesse assim: eu preciso colocar alguém que tenha o coração na minha lei. Por quê? Porque na hora que ele se sentir desanimado, a lei de Deus vai confortá-lo. Eu preciso colocar alguém que tenha o coração na lei, porque na hora que ele se sentir triste, a lei alegra ele. Eu preciso colocar um homem que tenha o coração na lei e a lei seja a vida dele, porque na hora que ele tiver dúvidas, a lei dá para ele o esclarecimento. Eu preciso colocar um homem que ele seja versado na lei, porque na hora que der medo, a lei o encoraja. E aí o texto mostra para nós o Deus da lei na vida desse homem. E isso fica claro porque o texto de Esdras, a partir do momento em que ele entra na história, existem 6 expressões que são recorrentes, e essas expressões elas vão mostrar a forma como Deus agia na vida de Esdras. O capítulo 7, versículo 6, diz: a boa mão do Senhor estava sobre ele. No capítulo 7, versículo 9, vai dizer novamente, sabe o quê? A boa mão do Senhor estava sobre ele. O versículo 28 do capítulo 7 novamente repete, sabe o quê? A boa mão do Senhor está sobre ele. Quando você salta para o capítulo 8, o texto vai dizer aqui, olha, no versículo 18, a boa mão de Deus sobre nós. Quando você vai no versículo 22 do capítulo 8, o texto diz, a boa mão do nosso Deus sobre todos que o buscam. E quando você olha o versículo de número 31, o texto diz o quê? A boa mão de Deus sobre nós. Não é só uma relação com a lei de Deus, o Deus da lei tem relação com ele. É por isso que existem pessoas e pessoa. Eu não sei se vocês o conhecem, mas o diretor da APCOM, da APMT, chama-se Marcos Agripino, reverendo Marcos Agripino. Quando eu estava no seminário, ele foi pregar no seminário uma vez. E o reverendo Marcos Agripino, ele era um dos pastores e líderes que, se ele tivesse por São Paulo com tempo vago, agenda vaga na época, no dia, a diretora do seminário fazia questão de chamá-lo para pregar lá. Fazia. Ela não perdia a oportunidade. Ela sabia que era difícil achar 30 minutos na agenda dele, às vezes, para ele fazer uma exposição bíblica no seminário. E ele foi um dia lá. E aí, uma vez pregando sobre a obra de Deus, sobre o zelo pela obra de Deus, ele falou que nós precisamos aprender a deixar de ser medíocres.
quando a gente ouve esse termo, essa expressão medíocre, automaticamente a gente entende isso como um termo que pejorativo. A pessoa está me xingando. Você fez um trabalho medíocre. A sua pesquisa foi medíocre. O seu relatório foi um relatório medíocre. A forma como você conduziu tal tarefa foi medíocre. E aí ele explicou, ele falou, olha, pode ser estranho para vocês, mas medíocre é simplesmente estar na média. Ele falou, vocês entendem isso de forma pejorativa, mas medíocre é estar na média. Você não fez nada de diferente de nenhum dos outros. Isso não é para a gente querer ser famoso. Isso não é para a gente querer ser ilustre. Mas é para que a gente tenha uma relação com a lei de Deus que torne a nossa vida cristã uma vida consistente, não na média. Para que a gente tenha uma vida cristã vigorosa, forte, firme, não igual a todos os outros. Por isso que eu disse que Deus, ele diferencia pessoa de pessoas. Para que a gente não seja como aquele aluno de faculdade, eu era assim. Que a primeira coisa que faz é saber qual é a média que ele tem que tirar para passar. E aí o professor fala assim, olha, 6, dependendo da faculdade, 7. Aí você fala, joia, legal. E aí o cara se mata para tirar 6, ele faz pelo 6. Ele nunca tira um 7, ele nunca tira um 7,5, ele nunca tira um 8, ele nunca tira um 9. Ele fica o quê? Naquilo que o reverendo disse, a mediocridade. Quando Deus ele tinha a missão de restaurar Israel, o novo êxodo, a nação está subindo novamente, a nação está voltando, o culto precisa ser restaurado, ele precisa de uma pessoa de qualidade espiritual, de autoridade espiritual sobre o povo, ele vai achar um cara que é o quê? Versado na lei. Segunda lição. A relação com a lei de Deus é a base para qualquer desafio de nossas vidas, principalmente os mais complexos. A relação com a lei de Deus é a base para qualquer desafio de nossas vidas, principalmente os mais complexos. Gravou? Quando eu entrei no seminário, isso era uma coisa que era muito comum. A gente sempre questionava os outros alunos qual era o projeto dele e por que ele estava cursando o seminário. Um dizia assim, eu quero ser missionário na Rússia. E aí a agência missionária exige que eu faça o seminário, e eu acho que tem que fazer mesmo, tem que ter conhecimento, e aí a pessoa estava lá para 4 anos de formação. O outro dizia assim, a denominação que eu sou membro está com um projeto de crescimento, está abrindo novos campos de igreja e vai precisar de obreiro, então eu estou aí à disposição. O outro dizia assim, eu sou professor de EBD, eu estou tendo tantas dificuldades, e eu quero ter uma ferramenta que me ajude a dar uma aula melhor, fazer uma explicação melhor, pregar melhor. Mas como em todo lugar tem tudo quanto é tipo de gente, no seminário também tem.
E aí uma vez conversando com o rapaz, eu perguntei isso para ele. Falei, por que você está? Qual é o teu objetivo em estudar? Ele falou, eu não sei. Eu falei, ué, mas você está pagando R$ 400 de mensalidade todo mês, vindo todos os dias, das 7 até as 11 da noite, e você não tem uma coisa em vista? Ele falou assim, não, eu não tenho. Eu entrei aqui, eu não tenho. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, mas você está firme, você está decidido nessa ideia? Ele falou, não, eu vou até o final. Ele falou, eu vou até o final, eu vou completar os 4 anos, vou entregar o TCC, eu vou me formar. Eu disse para ele, eu não entendi essa tua ideia. Ele falou assim para mim, Mauro, a vida cristã, o reino de Deus, é cheio de desafios. E isso é para todo mundo. E o dia que Deus me desafiar, eu quero estar preparado. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu vou fazer 4 anos. Eu gravei aquilo que ele falou, e ele completou os 4 anos também. A vida cristã ela é cheia de desafios, e o dia que Deus me desafiar e me colocar uma responsabilidade muito grande, eu quero estar preparado para isso. Eu não quero pegar e falar assim, bom, já que agora eu tenho essa responsabilidade, então agora eu preciso gastar 4 anos, investir 4 anos da minha vida num curso. Ele falou, já estou fazendo isso já, porque eu sei que isso aqui vai ser uma ferramenta muito grande para mim. A tarefa de Esdras, ela é complexa. A tarefa que Deus colocou aqui sobre os ombros de Esdras, irmãos, ele é complexo. A nação pecou, o povo foi para o exílio, 70 anos no exílio. Esse povo retorna para Jerusalém, e agora recai nas costas desse homem a tarefa de fazer, sabe o quê? De restaurar o culto, aquilo que foi perdido. Aquilo que foi prejudicado 70 anos antes. Aquilo que o povo colocou de lado 70 anos antes, agora, nesse exato momento da história, um homem, uma pessoa recebe essa responsabilidade de restaurar o culto. Não é uma tarefa simples. É uma tarefa de restauração. Mas não é uma tarefa de reconstruir a cidade, é uma tarefa de reconstruir o coração das pessoas. É uma tarefa de remodelar a obediência das pessoas à lei de Deus. O coração da nação tem que se voltar para Deus. O coração do povo tem que se voltar para a adoração. O trabalho de Esdras é um trabalho de pastoreio. É um trabalho de gerir situações complexas como essa. É um trabalho de gerir situações complexas do dia a dia. Quando a gente fala de gerir o coração, irmãos, nós estamos falando de Israel. O trabalho de Esdras aqui é um trabalho de gerir pessoas. Pega um grupo de não sei quantas mil pessoas, se acampa num lugar, e agora eles têm que começar uma caminhada de 4 meses rumo a Jerusalém. Meus irmãos, a gente não consegue ficar 2 horas dentro de uma igreja sem ter dor de cabeça.
Ele tem aqui o trabalho de gerir um grupo de pessoas que vai subir da margem de um rio até Jerusalém, e essa caminhada vai durar pelo menos 4 meses, ele tem que gerir isso. Ele tem que gerir situações complexas, situações específicas, difíceis, porque quando ele sobe com esse povo, da margem do rio para Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? É apregoar um jejum, porque era perigosa a subida, a caminhada. E o texto do capítulo 8, ele diz assim, que ele teve vergonha de pedir ajuda para o rei, porque ele poderia pedir soldados para protegê-los na subida, ele não quis pedir. Esdras quis depender de Deus. É um trabalho de pastoreio, porque ele teve que gerir recursos. Eles pegam aquilo que foi doado, aquilo que foi ofertado, prata, ouro, os utensílios, eles pesam antes, ele distribui para as pessoas. Quando eles chegam em Jerusalém, eles pesam novamente para saber se está tudo ok. É um trabalho complexo, é um trabalho de pastoreio, porque ele tem que pastorear, ele tem que alimentar espiritualmente as pessoas. Ele apregou o jejum, no capítulo 9, ele ora e faz confissão pelos pecados do povo. É um trabalho desafiante, é uma tarefa desafiante, porque ele tem que gerir, sabe o quê? Até as inquietações do coração dele. Até as inquietações do coração dele ele tem que gerir. Porque no capítulo 9, quando ele toma conhecimento do que aconteceu, e se você ler você vai saber qual é o problema, o texto diz que ele arrancou os cabelos da sua cabeça. Tamanha foi a tristeza daquele homem. Então até isso ele tem que gerir. E além de gerir as suas próprias inquietações, ele tem que fazer, sabe o quê? Ele tem que confrontar o pecado. Qual era o pecado? O que foi que ocorreu? Casamentos mistos. Casamentos mistos. O povo de Israel, os sacerdotes de Israel, eles se misturaram. Isso incomodou tanto Esdras, tanto esse homem, tanto, que tem um versículo que ele diz que ele, olha aqui o versículo 6 do capítulo 9, ele diz assim: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Ele diz, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. A relação com a lei de Deus, irmãos, é o que ajuda cada um de nós nos desafios de nossa vida, principalmente os mais complexos. Você não vai suportar os desafios da sua vida porque você tem diploma de faculdade. Você não vai suportar os desafios da sua vida porque você acorda cedo, faz caminhada, bebe água e come boa comida durante o dia. Por melhor que isso seja, você não vai suportar os desafios da sua vida porque você faz musculação. Você não vai suportar os desafios da sua vida nem se você dá o dízimo. Tudo isso é importante. Tudo isso tem a sua devida importância e tem o seu devido momento e lugar. Só que se você for uma pessoa fundamentada na lei de Deus, na palavra, se você for uma pessoa versado na lei, se você for uma pessoa que você ama a lei, que você tem esse amor pela lei, esse gosto, esse apego pela lei,
Vão vir sobre a sua vida os piores desafios. A relação com a lei de Deus, ela é a base para qualquer desafio de nossas vidas, principalmente os mais complexos. Voltar a Jerusalém, restaurar o culto, cuidar daquele povo novamente não era uma tarefa tão simples. Gerir uma igreja como essa aqui não é uma tarefa tão simples. Não é o título, não é o parentesco, não é a capacidade de falar bem, não é a oração recheada de termos bonitos, eloquentes, não é a boa postura diante de uma igreja, de um púlpito, não é o valor do dízimo que se dá. E transportando isso para a sua vida pessoal, a única forma de você suportar os desafios da vida é a relação com a lei de Deus. Porque, como eu disse no começo, quando você desanimar, ela te encoraja. Quando você chegar diante de várias portas se abrindo e você falar assim, qual que eu tomo? Ela te dá a instrução. Quando você fala assim, Senhor, eu estou fraco. Eu estou fraco. Ela te fortalece. Para a gente finalizar. Terceiro, a relação com a lei de Deus se desenvolve em um processo construtivo. E aí a gente vai aqui ficar no versículo 10. Se você tiver uma caneta, alguma coisa, você faz só uma marcação discreta, ou você risca, se você quiser, que aí a gente vai ficar nesse versículo aqui de número 10. A relação com a lei de Deus se desenvolve em um processo construtivo. Embora o termo ele seja usado de muitas formas, e às vezes para nós que somos cristãos, às vezes é até incômodo usar esse termo, mas nós somos seres que precisamos evoluir. As coisas da nossa vida, elas precisam avançar, caminhar progressivamente. O crescimento, ele é escalável. Escalável. Pedro diz, cresça na graça e no conhecimento. Oséias diz, conheça e prossiga em conhecer a Deus. Conheça, prossiga em conhecer a Deus. O crescimento é escalável. É para frente, é avançar. A primeira mensagem que eu preguei na minha vida, foi em 1996. Eu tinha 1 ano de conversão. 1 ano. Eu lembro até hoje. Foi em Colossenses capítulo 1. Que pretensão, né, Douglas?
O cara nunca pregou na vida, vai pregar em Colossenses capítulo 1. Isso é muito pretensioso, esse cara. A primeira mensagem que eu preguei. Eu me senti a pior pessoa do mundo depois daquele dia. Vontade de sumir, de se esconder. Algum tempo depois, eu não sei quantos anos, quando eu comecei a mexer com informática, com computador, eu peguei o hábito de digitar minhas mensagens, imprimia, como alguns irmãos, algumas pessoas têm hábito, utilizava elas no púlpito, na pregação, nas aulas, e eu deixava elas arquivadas. Deixava elas arquivadas todas lá. Muitos anos depois, eu abri a pasta que eu tenho de mensagens que eu tinha lá arquivadas. Mensagens que eu tinha pregado em púlpito de igreja, não só na que eu era, mas em outras. Mensagem que eu preguei em acampamento, mensagem que eu preguei em culto de lar. Eu abri a pasta e eu peguei mensagem por mensagem. Eu lembro que eu gastei uma tarde todinha nisso. E aí eu olhava o texto bíblico, eu olhava os pontos, eu olhava as lições, eu olhava ali os apontamentos, tudo. E aí, alguns anos depois disso, eu olhei novamente aquelas mensagens. Se houvesse ali arquivado 100 esboços, 100, ou seja, 100 mensagens pregadas, todas precisariam de reformulação. Todas. E a maioria delas, eu vou chutar para vocês que de 100, umas 95 não tinham condições nenhuma de serem pregadas novamente, tendo na época o entendimento que eu já tinha. Anos depois, estudando um pouco mais, lendo a Bíblia um pouco mais, se inteirando um pouco mais, orando mais, buscando mais entendimento, eu entendi que daquelas 100 mensagens que eu tinha, pelo menos 95, elas não tinham condições nenhuma de serem pregadas novamente. Nenhuma delas era bem fundamentada no texto bíblico. E quando fazia a citação do texto bíblico, fazia de forma totalmente equivocada. É lógico que elas foram pregadas todas dentro de um contexto da época. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a relação que a gente vê aqui de Esdras com o texto bíblico, ela tem caminhos, ela tem passos. A relação que Esdras tem aqui com o texto bíblico, com a lei de Deus, ela tem todo um desenvolvimento. E eu fiz questão de separar isso aqui, colocando o termo, usando o termo caminhos. Porque o versículo 10 diz assim, olha aí na sua Bíblia. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para a ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Caminho. Eu disse que ela é construtiva porque ela tem um modelo, ela tem um caminho, ela tem toda uma sequência. Ela tem, assim, algumas pontuações, ela tem algumas etapas.
Primeiro, o caminho do coração, é o caminho do apego. O texto diz aqui no versículo 10 que ele tinha o quê? Disposto o coração. A ideia do foco, a ideia da decisão. O termo hebraico para essa expressão aqui, disposto o coração, disposto, o termo hebraico diz firmemente estabelecido. A pessoa literalmente ela se decide por aquilo. Esdras ele ama a lei do Senhor. Ele não gosta da lei, ele não tem simplesmente um fascínio pela lei. Ele não tem simplesmente um apego. O texto aqui mostra que ele dispôs o coração dele. Ele ama a lei do Senhor. Ele dispôs o coração. E isso é um exercício que a gente tem que fazer na nossa vida, irmãos, de amar a lei do Senhor. O que está no Salmo de número 119, olha, Salmo 119, versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Salmo 119, versículo 48 do Salmo 119. Para os teus mandamentos que amo. Versículo 97 do Salmo 119. Quanto amo a tua lei. Versículo 127 do Salmo 119. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Versículo 167 do Salmo 119. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Esdras não gosta simplesmente da lei. Esdras não tem simplesmente na lei um livro que ele acha interessante. Esdras não tem na lei um livro que ele fala assim, eu vou ver o que a palavra diz para mim hoje. Aí vai lá na estante, pega, abre. Oh, legal, gostei. Esdras ama a lei do Senhor. Ama. O coração desse homem é um coração disposto a buscar a lei do Senhor. Caminho do aprendizado. Porque o mesmo versículo 10 diz para nós assim: ele dispôs o coração para buscar. A palavra escriba no hebraico é shefer, que vem do verbo kafar, que significa anotar, escrever, redigir, tomar nota, gravar. E nós lemos aqui que esse homem, ele era o quê? Ele era versado na lei, ele tinha conhecimento, ele dominava, ele sabia. Ele era o escriba da lei de Deus, ele era um homem versado na lei, ele conhecia a lei de Deus, ele investigava a lei de Deus, ele buscava o conhecimento na lei de Deus. Ele era uma pessoa que ele não se contentava com aquilo que ele já sabia da lei de Deus, então ele sempre buscava conhecer mais. Saber mais, entender melhor. Embora ele fosse um homem versado na lei, ele era aluno. Ele é professor da lei, mas ele é aluno também da lei.
E essa é uma figura que nós precisamos encarnar na nossa vida, a figura de quê? De alunos. Ter disposição para o aprendizado. Como aquele eunuco que estava lá sentado, falou, eu quero entender o texto, mas se ninguém me explicar, eu não vou saber. Mas eu quero aprender, eu quero entender o que está dizendo isso aí. Buscar ferramentas para o aprendizado, irmãos. Hoje é tão simples você fazer um curso bíblico, é tão simples você fazer um curso teológico, é tão simples você fazer um curso de línguas da Bíblia, é tão simples você fazer um curso de doutrinas da fé, é tão simples você fazer, isso está à disposição de muitos de nós. Mas muito mais simples do que isso, de graça, barato à disposição, é a EBD. E as nossas EBDs estão esvaziadas. E eu estou falando isso porque isso é uma crítica que eu faço primeiramente a mim. A mim. As nossas EBDs estão esvaziadas. A minha igreja anterior, em 1996, nós tínhamos um problema. De 1996 para cá são 28 anos, né? Então, quem é cristão aqui há muito tempo, 30, 40, não sei quantos anos, com certeza tem na mente as EBDs lotadas. Tem. Vocês têm, porque vocês pegaram essa época. E eu, há 28 anos atrás, eu peguei essa época, a época de EBD lotada. 1996, na igreja que eu era, nós tínhamos um dilema. Qual o dilema? A igreja se reunia em um salão, nós tínhamos algumas salas reservas, nós tínhamos uma EBD lotada de pessoas, e aí eram de pessoas mais experientes até crianças de colo, e nós não tínhamos espaço para dar aula. Nós tínhamos uma sala de adultos que se reunia no salão, nós tínhamos jovens que se reuniam no espaço, nós tínhamos crianças que tinham a sala lá, porque tinha que dar uma prioridade para as crianças, mas nós tínhamos várias outras faixas etárias que nós não tínhamos sala. E isso era um negócio que consumia a liderança da igreja na época. Nós temos um monte de aluno e nós não temos sala. Maravilha! O negócio foi cozinhando, foi caminhando em banho-maria, foi indo. A igreja tinha um salão, tinha um terreno grande ao lado, que era o terreno para se construir o futuro templo. Eu estou falando de 1996. Quando foi em 2006, a igreja construiu o templo. Você sabe o que aconteceu? Sobrou classes e salas, a igreja não tinha alunos. 10 anos depois, a igreja tinha sala para bebê de colo, a igreja tinha sala para criança até 5 anos, a igreja tinha classe para junior, a igreja tinha classe para adolescente, tinha sala para adulto, para jovem, para gente até da terceira idade, para casar se quisesse. E a igreja teve que se contentar com 3 classes, porque não tinha alunos mais. As nossas EBDs estão esvaziadas. A EBD é uma ferramenta, irmão. Você não paga nada. E se você quiser encarnar a figura de aluno, você também não pode se contentar com aquilo que você já sabe. Na minha concepção, o cara que melhor ensina isso para nós é Paulo. 2 Timóteo 4,13. Quando você for à casa de Carpo, traz a capa, os livros e os pergaminhos. Quando eu li isso a primeira vez, esse negócio passou assim desapercebido. Anos depois eu li, eu falei, ué.
Esse homem está preso, esse homem já está sentenciado à morte, e mesmo preso e sentenciado à morte, esse homem ainda quer estudar. Absurdo. No dia que eu olhei esse texto, eu entendi isso, eu falei assim: Paulo, pelo amor de Deus, não me humilhe mais do que... Não me humilhe mais. O homem está preso, sentenciado à morte, ele quer continuar estudando o texto bíblico. Vamos correr. O caminho do coração, o caminho do aprendizado, o caminho da vivência. Porque diz o texto aqui do versículo 10 que ele quer o quê? Cumprir. Tiago diz para nós que se você ouve, aprende, não pratica, você se engana. Você se engana. A gente precisa aprender e a gente precisa praticar, irmãos. A prática, ela é necessária para você fortalecer aquilo que você aprendeu. A prática é necessária para que você possa lapidar aquilo que você aprendeu. Você fortalece o conceito, mas você também melhora aquilo que você aprendeu. A prática é importante para você também poder ensinar outras pessoas. E para a gente então finalizar aqui o caminho da didática, o caminho do ensino, porque diz o texto que ele ia ter que ensinar Israel. No exílio, nasceram muitas pessoas. Muitos dos mais idosos conheciam a lei de Deus, mas muitos talvez nem conheciam direito. E esse rapaz chamado Esdras aqui, ele tinha que ensinar as pessoas. A gente ensina tudo para as pessoas. Tudo. A gente ensina a fazer macarrão, a gente ensina a configurar celular, a gente dá receitas de emagrecimento que a gente não faz. Não, você quer emagrecer, é fácil. E a gente nem faz, né? A gente ensina tudo para as pessoas. Precisamos ensinar o texto bíblico também. Vamos ensinar. Ensinar o texto para os nossos filhos. Colocar em prática Deuteronômio capítulo 6. Ensine os seus filhos. Fale aos seus filhos. Para a gente fechar e recapitular. A relação com a lei de Deus é, antes de tudo, a relação com o Deus da lei. Você tenha certeza de uma coisa, que se você tiver uma relação profunda, vigorosa, consistente com Deus, Deus ele vai ter uma relação contigo. Você já está tendo relação com Deus, com a relação com a lei dele. Porque a lei é a revelação de Deus. Se você quer a boa mão do Senhor, como Esdras teve nos seus empreendimentos, o caminho é a boa relação com a lei de Deus. Segundo, se você hoje está diante de desafios, e eles são difíceis, dolorosos, complicados, complexos, você não vai vencer, me desculpe falar, se você não tiver a lei amparado, sustentado, fundamentado na lei de Deus. Você quer vencer na faculdade, você quer vencer no emprego, você quer vencer no casamento, você quer vencer na sua vida profissional, você quer vencer algum pecado, alguma coisa, a lei de Deus tem que ser o fundamento da sua vida. E terceiro, faça esses caminhos, irmãos. Ame a lei, aprenda a lei, viva a lei, ensine a lei.
faça esses caminhos. Irmãos, qual é a dificuldade? Está aqui no texto, olha. Ame a lei, gente. Aprenda. Cumpra. E ensine. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que sejamos uma igreja formada por pessoas que amam a lei do Senhor, a sua palavra. Uma igreja que o fundamento da vida das pessoas é a lei do Senhor. Para evitar confusão, toda vez que eu falei a lei do Senhor, entenda como a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Presbítero.